A Bíblia, no seu Novo Testamento, quando relata a história de Jesus, a quer apresentar como uma boa notícia, um anúncio. Ela não tem problema em ser fiel a um relato jornalístico, mas a uma experiência de fé profunda, que a comunidade que recebe primeiro essa palavra faz com as histórias reais, as crônicas, que talvez todas as manhãs ou no final do dia, ao se celebrar a Eucaristia, aqueles que haviam assistido os acontecimentos na passagem de Jesus, especialmente durante os 3 anos do seu ministério, relatavam. Então se trata de uma experiência com alguém que viveu aquilo que é contado, e alguém que escreveu, o hagiógrafo, e alguém que hoje, 2000 anos depois, faz a experiência da palavra, tentando entender o que de fato lá, no dia em que alguém presenciou tudo isso, qual era a mensagem que Jesus deixava com essas atitudes. Se a gente voltar um pouco para a primeira leitura, do mesmo autor, a mesma comunidade joanina, a gente ouve algo bem duro, porque fala de pertença, e pertença é algo que na Bíblia está muito próximo do segmento e pertença. Quem vive na injustiça e não ama o seu irmão, tem uma pertença, o diabo. Mas aquele que vive segundo a vontade de Deus, ou seja, pratica a justiça e ama o seu irmão, tem uma outra pertença, faz parte de um outro segmento, o de Jesus, e é esse no qual nós queremos seguir. Mas vejam, quando nós lemos esse evangelho, João não está fazendo um anúncio bonito de Jesus, e eu vou contar o porquê. Quando a gente faz um anúncio bonito, a gente mostra Jesus ressuscitado, não mostra a cruz, que foi uma dificuldade para os cristãos pelo menos 2 séculos, até que os evangelhos não estivessem correndo nas comunidades, a cruz foi uma dificuldade, e eu insisto muito em falar da cruz, porque ela é para mim, psicologicamente falando, individualmente falando, é uma casca difícil da gente ultrapassar, para chegar na maravilha que ela revela no 3º dia, porque a gente quer muito mais uma noite de prazer com o Senhor, a gente quer um momento, a gente sinta assim, que nossa, o Senhor é a maravilha, Ele me tocou de dentro para fora. Parece até um gesto, nada próprio para uma televisão, para uma homilia, mas muito pelo contrário. Eu tenho essa sensação diante do Senhor, de prazer profundo, eu choro. Muitas vezes rezando uma Ave Maria, eu me coloco naquele momento, e quem já foi àquele lugar, um lugar maravilhoso, onde a nossa salvação entrou no mundo, quando ali, ao celebrar a Eucaristia, lá em Nazaré, eu digo, neste lugar, aqui, Jesus, de fato, assumiu a realidade humana. E eu digo isso porque não foi assim que João apresentou Jesus. Não foi assim. João apresentou Jesus dentro da cultura judaica de uma maneira muito difícil, porque eu vou contar o porquê. O Cordeiro de Deus é o Cordeiro que deveria ser imolado para a celebração da Páscoa. Para nós pode apenas parecer um cântico ou o momento que o padre eleva Jesus eucarístico, mas para o judeu não é. Sabe por quê? Porque os judeus conviviam com o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus era tirado do meio das pastagens, era o cordeiro mais bonito daquele rebanho para ser sacrificado naquele ano. Ele lembrava o sacrifício feito ainda lá no Egito, quando com o sacrifício do cordeiro marcaram, as portas para que a morte não entrasse, e tudo aquilo que depois Moisés pediu para que, sacrificando um cordeiro para celebrar a Páscoa, pudessem fazer aquilo apressadamente e comessem tudo para lembrar tudo o que havia sido passado.
Mas havia uma relação de intimidade com o cordeiro, porque o cordeiro era retirado da pastagem e era colocado uma semana, Luiz, dentro de casa. Agora você imagina uma criança que recebe um bichinho, bonitinho como é o cordeiro, dentro de casa uma semana. Conviviam pelo menos uma semana com o cordeiro, sendo alimentado junto com a família, estando junto com a família, dormindo dentro da casa, porque era o cordeiro escolhido para ser o cordeiro de Deus. E no final daquela semana, por ocasião ainda da sexta-feira, porque eles não poderiam comemorar no sábado, fazer nenhum tipo de trabalho, em torno aí de um horário na tarde da sexta-feira, diante de toda a casa, aquele cordeiro era imolado e era colocado para assar. E assim que fosse assado, era comido no sábado ou no sabá à noite, quando acabava o sábado e se iniciava o domingo, comemorando a Páscoa. Quando então João aponta, especialmente para esses dois personagens, é claro, o primeiro, André, que depois leva a Pedro, ele aponta uma relação que todas as crianças e, portanto, todos os homens já haviam tido com o Cordeiro de Deus, dizendo: olha, eu vim aplainar o caminho daquele que eu estou mostrando para vocês, porque Ele é de verdade quem morrerá para expiar os nossos pecados. Religiosamente Ele estava dizendo isso, mas amorosamente Ele estava dizendo: eis aquele que caminhará conosco durante um bom tempo, mas será oferecido em expiação dos nossos pecados. Quando João fala isso, ele cria uma relação, ele cria um segmento, ele abre a possibilidade que a gente compreenda o sucesso da ressurreição a partir da perspectiva da entrega. E é isso que de fato os seguidores fazem. Os seguidores, eles não vão atrás de Jesus, podem até sofrer algum tipo de problema, porque o próprio Pedro, em algum momento, por não ter ouvido, como seu irmão André, que João afirmou que Jesus seria o Cordeiro de Deus, tentou o livrar de todo o martírio que Jesus sofreria. André não. André está sempre em silêncio, nesse caso guardando. A palavra de Deus não fala que André exortou a Pedro, falando: não, João já havia falado. Pedro tem uma relação diferente, até muito mais próxima com o próprio Jesus do que teve André, mas André ouve, é um desses dois que ouve, é um desses dois que passa a vida enxergando todas as maravilhas de Jesus e muitas vezes, possivelmente, caindo na tentação que Jesus daria um prazer, mas que de fato este prazer teria que passar pela dor da cruz. E assim é tudo na vida. Quando nós falamos de um dom de Deus, que se chama disciplina, ou que se chama persistência, a gente pode chamar, para a gente atingir algum objetivo, a gente pode olhar o objetivo, o nosso sonho, mas se a gente tem um cadinho de realidade, não de realismo, aquele realismo que não nos permite ver as coisas, de fato a gente olha para a dificuldade de hoje, que a gente nem quer realizar, querendo e sabendo que aquilo fará com que a gente colha, no momento certo, o nosso sonho. Assim é o casamento, assim é a vida do trabalho. Você pode até não gostar de fazer o seu trabalho, mas se você tem um objetivo, você faz aquele trabalho todos os dias em função do objetivo, quer seja as férias, quer seja um objetivo material mesmo. E inobjetivamente também na nossa fé é isso. Eu não faço exatamente todos os dias aquilo que eu gosto,
E eu digo, não é todos os dias que eu acordo super animado para ser um padre. Nem vezes vim aqui à Rede Vida e falo assim, hoje à noite você vai ter que celebrar na Rede Vida. Não é todos os dias. E eu falo isso com toda a sinceridade do meu coração. Mas eu faço isso porque eu sei que além de hoje, além desse dia, existe um lugar. E esse além do Cordeiro de Deus, além de todo o sofrimento de perder Jesus, e além de todo o sofrimento de ainda ter que carregar a cruz do meu dia, porque ela é da minha responsabilidade, eu sei que a ressurreição é certa, e a vitória é certa, e eu vou alcançar o meu sonho. Então, este dom de perseverar, este dom de persistir, estes dons de fazer uma coisa, mesmo contrariado no hoje, me garante que o amanhã eu vou alcançar aquilo que de fato está reservado para mim. Mas vejam, esse presente já nos foi dado. O Cordeiro de Deus morreu por cada um de nós. Não é para ganhar a salvação que nós perseguimos Jesus nesse sentido de seguir. É um prefixo que quer dizer tudo, né? É tudo, total. Não é perseguir, não é à toa que nós perseguimos, ou seja, que o nosso tudo está no seguimento de Jesus. É porque nós sabemos que nós não podemos perder aquilo que Ele nos deu e que é muito precioso. André enxerga toda a preciosidade da cruz e antevê a cruz. É um dos 12 que de fato está preparado. Por isso você não ouve André reclamando, não ouve a mãe dele, né? Eram todos jovens, possivelmente só com mais de 20 anos, Pedro, o resto eram jovens. Mas André já tinha maturidade porque João havia revelado. E André vai para o seguimento sabendo que o seu amigo, aquele que ele segue, um dia se apresentará diante de todos como o Cordeiro de Deus. Mas sabe também que ele ressuscitará. Hoje então, o esforço de fato é para a gente fazer não o que quer, mas o que Deus gostaria. E como é difícil, volto à primeira leitura, como é difícil ser justo num mundo de injustiças. Eu todo dia amanheço querendo que os anjos de Deus venham cortar a cabeça dos assassinos, dos malfeitores, dos estupradores. Eu tenho esses sentimentos, mas ao mesmo tempo, eu sou chamado a viver a justiça de Deus. E aqui eu encerro. Por que nós falamos de justiça na primeira leitura e de justiça ao falar de Cordeiro de Deus? Deus não é injusto. Tanto Ele não é injusto que Ele acolheu o sacrifício do seu Filho em favor de todos os pecados. Então Deus perdoa sim, mas porque Ele já acolheu o perdão dos nossos crimes por causa de Jesus. E por isso, amado, nós já somos filhos da luz. Então não cabe viver na injustiça, porque na injustiça faz-nos voltar às trevas, a sermos filhos daquele que divide. A falta de amor pelos irmãos faz com que a gente volte às trevas e se distancie da graça justa em que Deus Pai perdoou todos os nossos pecados, aceitando a morte inocente do seu Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 operadora 11 42 00 80 80.